Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é a Kátia Corica, fundadora da Organi e da Uni, a primeira empresa de cosméticos biológicos em Portugal. Kátia, bem-vinda. Muito obrigada por estares aqui. Obrigada. Vens tu sozinha, convite. Estás aqui, não veio a Rita, mas são as duas as fundadoras. Sim, normalmente costumo ser eu a representar. A Rita é realmente uma pessoa muito mais de bastidores. Há sempre uma pessoa que não adora dar a cara, não é verdade? Sim. Eu também sou essa pessoa. Kátia, bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada eu. Como é que nasce? Tu és farmacêutica, depois tiraste uma licenciatura em medicina tradicional chinesa, estudaste também no Instituto Macrobiótico, a tua irmã arquiteta. Como é que nasce esta vontade de trazer este mundo biológico para a cosmética? Olha, é todo um processo, não é? Que nós muitas vezes não nos apercebemos, não é? E que vamos juntando as peças, não é? Eu estudei farmácia e ainda durante o tempo que estava a estudar farmácia, mudei a minha alimentação. E, portanto, comecei a estudar no Instituto Macrobiótico e tudo isso. Por alguma necessidade? Eu sempre tive a coisa saúde dentro de mim. Estás a ver? Eu lembro-me de ser pequena, tinha 12 anos, 13 anos e já queria ser vegetariana. Ia estudando, ia sabendo curiosa. Coisas, sim. E queria muito esta coisa de como é que uma pessoa vive melhor, qual é o impacto que a comida tem. Só que depois era vegetariano e na altura, não é? Há quase 30 anos atrás, tínhamos aqueles vegetarianos que comiam batata frita e ketchup ou maionese. Estás a ver? E isso não fazia-me confusão, sentido. Então voltava à comida tradicional, mas andava sempre nestas buscas. E foi na faculdade que encontrei o Instituto Macrobiótico e quando fui lá comecei a perceber a lógica e aquilo que me diziam é experimenta. E quando comecei a experimentar, comecei a sentir uma série de coisas diferentes. Não é que eu não tinha nenhuma doença, mas senti diferença. Bem-estar, sim. energia. Nos intestinos senti muita diferença, na energia, no dormir, portanto uma série de coisas em que eu senti a diferença, porque eu não tinha nenhuma doença, mas tinha aquelas coisinhas pequeninas, tinha muitas diarreias com frequência, porque eu era intolerante aos lácteos e não sabia. Tinha muitas vezes insónia e portanto não percebia muito bem o impacto de comer muito, fora de horas, muito à noite, no sono. Eram pequenas coisas. Tinha muitas dores de cabeça, que achavam que era genético, não é? Porque o meu pai sempre teve também. E, portanto, eram pequenas coisas, não é? Porque não eram coisas assim que tinham um impacto gigantesco. Eu fazia uma vida completamente normal. Claro. Mas comecei a sentir essas pequenas coisas. E com isso despertou-me para o facto de, mas a alimentação realmente tem impacto na nossa saúde. Depois comecei realmente a perceber que mesmo em farmácia, mesmo quando falava com os meus colegas de medicina, nas faculdades ensina-se muito a doença e a curar doenças, mas não se ensina a saúde. Certo. E como ser saudável. Certo. Não é? E eu comecei a perceber que saúde não era igual à ausência de doença. Sabes? E então aquilo começou-me a fazer pensar e a tentar perceber os motivos e os porquês, e quando acabei realmente levou-me à medicina chinesa exatamente nessa tentativa de aprofundar o que era a nossa saúde e como é que nós realmente poderíamos ser saudáveis. E num todo, não é? Num todo, sim. E todos os impactos que tudo acaba a ter, porque é o exercício físico, é a nossa cabeça, as nossas emoções, é aquilo que comemos, são os nossos rituais, sei lá, os hábitos de vida, não é? Tudo isso impacta na nossa saúde. E a medicina chinesa ensinou-me muito disso. No meio deste processo, eu como sou ruiva, a minha irmã é loura, a minha mãe também é ruiva, nós fomos sempre tendo alergias de pele. Eu então era a pior de todas e era super normal. Eu saí de casa sempre toda vermelha, tinha crostas no couro cabeludo, estava sempre a fazer reação a tudo e mais alguma coisa, tinha que usar vários produtos e estarmos sempre a trocar para as reações não irem ficando cada vez piores. E, portanto, era muito normal eu ter este tipo de reações.
E, portanto, quando comecei a estudar farmácia, eu, obviamente, começo-me a interessar pelos ingredientes. Claro. Não é? E não foi só dos cosméticos, não é? Há, assim, aquele momento em que ler a bula era a coisa mais divertida que podíamos fazer, porque eu acho que é uma curiosidade normal, não é? Portanto, passámos a ler a bula de todos os medicamentos que tínhamos em casa, os da avó, não é? Ir à casa de alguém, posso ver os medicamentos. E passou obviamente pela alimentação, começar a ler rótulos, portanto tudo aquilo que eu podia, de detergentes, eu chegava a ir, e íamos às vezes, imagina, íamos de carro para o supermercado com alguns colegas meus farmacêuticos e ficávamos tipo 1 hora, 2 horas e coisas assim. Portanto, há uma curiosidade natural de perceber, não é? E de começar a entender. Consigo perceber certo. o que está aqui escrito, o que é que estas coisas querem dizer, tudo isso. Depois tivemos algumas aulas também engraçadas de professores que nos fizeram analisar alimentos, não é? E ver, sei lá, comprar o Red Bull e perceber quantos cafés estão ali dentro, ou coisas assim. O teor de minerais, portanto, fazer uma série de análises que também nos desperta para isso e, portanto, para mim, tudo aquilo que estava sempre relacionado com a alimentação era uma coisa que me despertava bastante. E pronto, e foi aí que comecei a ler, comecei a perceber na legislação o que eram os teores e muitas vezes começarmos a perceber que, por exemplo, na água, muitas vezes a legislação muda, não é que seja melhor, mas simplesmente porque estamos a pedir coisas que não é possível. Certo. Não é? E, portanto, pronto, se está tudo um bocado mais contaminado, não é que a água seja melhor, mas tem que haver limites do que é mais aceitável. E também começar aqui a perceber que a legislação não é ideal. Certo. A legislação é aquilo que é possível realmente para as coisas poderem funcionar. Não é? E, portanto, perceber muitas vezes que há um sacrifício, entre aspas, social em prol daquilo que é o melhor para um indivíduo. Não é? Que é óbvio que tem que funcionar assim, não é? Numa sociedade, mas nós muitas vezes temos a tendência de perceber, não é? Ou de imaginar que o que é melhor para um é melhor para todos e muitas vezes verdade, claro. não é assim que funciona. Então foi todas essas pesquisas que nos levaram a começar a analisar os cosméticos e em algumas viagens, já quando estava na medicina tradicional chinesa, eu comecei a fazer estágios na China, porque é uma das coisas que era obrigatória para se ter a licenciatura pela Organização Mundial de Saúde. E, bem, não há voos diretos, não é? Portanto, acabas em não sei quantos aeroportos e mesmo na Ásia e tudo isso. E eu comecei a olhar muitas vezes para os cosméticos novos que iam aparecendo e perceber as tendências e muitas vezes tinha a comprar, porque depois na Ásia não percebia nada e acabava a comprar tudo coisas erradas que me faziam ainda pior. E numa dessas viagens encontro cosméticos biológicos, que eu não sabia o que era, experimentei, só que não fiz reação. Que engraçado. Portanto, usei um pacote inteiro sem ficar nem vermelha, nem com crostas, nem com não sei o quê. Claro, foi o histerismo, não é? De ir contar à minha irmã e à minha mãe, olha o que me aconteceu. E, portanto, depois começa esta pesquisa e esta busca. Mas eu não associei logo. Ok. Portanto, eu achei que, olha, é esta marca. Portanto, achei que era uma coisa completamente única. Mas depois comecei a experimentar mais produtos, a experimentar outras marcas, comecei a fazer listagens de, olha, o que é que estes pelo menos contêm? E começar a perceber que se eu comprasse outros semelhantes... Com aquele tipo de ingredientes que... E então comecei também a pôr de fora, tipo, estes fazem-me reação de certeza, ou deste grupo o que é que poderia ser... E pronto, e começa assim esta minha entrada dentro da leitura de rótulos dos cosméticos e começo a perceber que aquilo a que eu fazia reação era realmente aos ingredientes sintéticos da formulação. Portanto, aqui nem estávamos a dizer se é mau, se é bom, eu ainda nem sequer tinha chegado lá. Sabia que fazia reação àquilo. E então comecei a conseguir distinguir e foi aí que comecei a perceber, então, mas eu dentro da cosmética biológica tenho uma oferta gigantesca. E tudo o que experimentavas biológico nunca fazias reação? Não era tudo. Lá de vez em quando aparece-me um ou outro que faz reação. Sim, não posso dizer que seja 100%, não. Só que é muito melhor. Claro. Estás a ver? Imagina, tudo o que eu tenho na nossa loja posso usar. E há muitas marcas que eu posso usar tudo, não faria reação a nada. Mas aí começa realmente o nosso estudo do que é a cosmética biológica. Porque é que estas pessoas tiveram esta necessidade, não é? E vai daí começarmos a perceber, porque nós achávamos, primeiro a gente não conhecia sequer bem o que era a cosmética natural. Mas eu, como tinha estudado, para mim, sim, a cosmética natural tem extratos naturais.
mas não havia mais diferença, porque realmente não há. Não é? Portanto, eu posso ter um cosmético natural que tem, sei lá, um extrato de cenoura e todo o resto é uma formulação sintética. Certo. Tem derivados do petróleo, tem silicones, tem fenoxetanol, tem parabeno, tem o que tiver, sem nenhum tipo de problema. Aqui a questão era o que é que esta cosmética tinha assim tão diferente? Porque é que estas pessoas quiseram fazer esta cosmética? E o que é que eram estes símbolos? E foi aí que começámos a perceber que realmente havia um grupo de pessoas que queria verdadeiramente cosméticos naturais, portanto, queria apenas fazer cosméticos com ingredientes provenientes da natureza e que os extratos que eram obtidos também não tivessem adulterações sintéticas. Portanto, sem solventes sintéticos, sem qualquer tipo de químico e tudo do próprio extrato natural. Sim. E que tinham-se reunido em associações em diversos países, portanto não havia uma, haviam várias certificações e, portanto, estas associações tinham valores que queriam que se cumprissem para fazer cosméticos, não só não serem testados em animais, não se usar produtos que fizessem mal aos animais, desde vários parâmetros de sustentabilidade, como as embalagens, o tipo de energia, a forma de obter e a sustentabilidade das próprias colheitas, os ingredientes serem ou selvagens ou de agricultura biológica, exatamente para não estarmos a contaminar o planeta, e depois os próprios ingredientes sintéticos que não eram permitidos nas formulações. Portanto, pequenas coisas, sim, pequenas reações, sei lá, não é? Nós temos um cristal e vamos dissolvê-lo, ou não é? Vamos tirar um extrato por destilação, sei lá, para fazer um óleo essencial ou uma água floral, vamos espremer e ter um azeite ou um óleo qualquer, mas, obviamente, biológico, primeira extração a frio, portanto, ser a extração mecânica, todas essas coisas. Portanto, começar a perceber realmente que havia um conjunto de valores que nos passavam ao lado, não é? Mas que tinha sempre a ver com a qualidade, a pureza dos ingredientes e depois que as formulações não levassem coisas de síntese. E quais eram os motivos? Portanto, eram motivos ambientais, porque aquilo que é da natureza são coisas que existem e, portanto, são muito mais fácil de serem biodegradáveis, não é? Quando nós mudamos e vamos fazer a síntese, verificava-se que realmente, portanto, às vezes até a molécula era a mesma, mas a forma espacial não era. E, portanto, a biodegradabilidade não era igual. E, por outro lado, para além destes impactos no planeta, perceber realmente que havia muita coisa que não era segura para as pessoas. Certo. Não só como o meu caso, em que fazíamos alergia, também porque a pele não conseguia muitas vezes beber, absorver bem, introduzir nas suas moléculas, não é? Porque, sei lá, nós podemos usar um derivado do petróleo, certo? Mas o que é que o corpo vai fazer com aquilo? Ou fica à superfície e vai embora pelo meio ambiente, ou se vai ser absorvido, o corpo vai ter que excretar, porque as nossas células, nenhuma vai poder aproveitar um derivado do petróleo, não é? E, portanto, tinham muito esta consciência. E também a questão de haver já alguns estudos preliminares de que havia ingredientes que não eram assim tão seguros. Havia ingredientes que eram absorvidos e que eram disruptores hormonais, havia ingredientes que eram encontrados em tecidos cancerígenos, portanto não sabemos se eram eles a causa, que até podem não ser, mas eventualmente poderiam contribuir, certo. Pelo menos acumulam-se, ficam nos tecidos e, portanto, o que é que o corpo vai fazer com todas essas coisas? Claro. Ou vai excretar e isso vai exigir do nosso rim excretar esses ingredientes, ou eles vão ficar acumulados no nosso corpo. E, portanto, mesmo que não hajam provas, não é? Há só alguns estudos indicativos e depois há uma coisa que é muito, muito difícil e eles perceberam muito isso e fala-se muito abertamente disso, que é, não há efeitos cumulativos. Não é? Imagine, nós vamos usar um shampoo, ok? Vamos pensar que vamos aí a uma marca no mercado super conhecida e que vão testar, porque cada marca só tem que fazer estudos, não é? Com os seus próprios produtos. Não é? A pessoa vai usar, sei lá, 10 anos aquele shampoo, mas a pessoa não usa só aquele shampoo. Não é? A pessoa usa o shampoo, a seguir põe amaciador, põe gel de duche no corpo, depois lava os dentes, depois põe desodorizante, depois põe perfume, depois põe um creme, depois põe... Não é? E, portanto, o efeito de todos estes ingredientes no corpo... É impossível ser estudado unicamente num único sim, produto. Portanto, avaliar o resultado de um produto só. Portanto, claro. Aquilo que se falava é
qual é o impacto de um corpo ficar sujeito a todos estes ingredientes que não sabe o que fazer. Isto realmente fez-nos lógica. E o facto de nós sentirmos a diferença na pele, não é? Eu acho que isto é que é... Sim, porque, o melhor teste possível. Repare, eu posso estar aqui a falar, não é? E tu podes dizer, está bem, mas eu não sinto nada, não é? Quando não se sente, é difícil, não é? É a mesma coisa que eu dizer, tens de comer brócolis e arroz integral. Está bem, mas se tu te sentes bem, não é? E um dia até comes brócolis e arroz integral e nem sentiste nada especial, ou até se sentiste pior, porque até sentiste uma dilatação abdominal, não é? Vais acreditar no que eu estou a dizer, porquê? Porque eu acho que isto tem muito a ver, não é? Com esta coisa da crença. Quando nós experimentamos e sentimos a diferença, de repente é tipo uma epifania, não é? Tipo, mas como é que nunca ninguém me disse? E as vezes que a minha mãe me levou a dermatologistas, sabes? Não houve uma alma que um dia tenha dito, olha, experimenta aqui tens aqui umas marcas, manda vir, sei lá, não é? Pede a alguém que te compre lá fora, porque óbvio, eu percebo que muitas coisas não existiam na altura em Portugal, não é? Mas não há nenhuma alma que te diga e que te cremes faça uns por cima dos outros para tratar eczemas e uma série de problemas e de facto depois nunca resolve. Resolve. E assim que tu paras um dia tipo, verdade. Não é? E hoje é óbvio que a mim podem vir dizer o que quiserem, ninguém me leva a usar outra cosmética nem pensar. Não é? Porque eu até posso ir de férias e esquecendo das coisas. Se eu não puser mais nada, não é? Eu não chego tão hidratadinha, mas não chego como andava. Sim. Estás a ver? Portanto, não chego com crostas, nem com eczemas, nem com a pele toda seca, nem toda vermelha. Escamar. Não é? E portanto... Então, mas descobrem isso? Descobres, só voltando aqui um bocadinho atrás, descobres nessa viagem essa marca desses produtos e começámos a experimentar. E começaram a explorar, a ler, a estudar o assunto. Estudar essas coisas. E como é que vão parar à abertura da Organi? E depois... 2009. Sim. Depois foi, eu acho que talvez um ano antes, em 2008 ou assim. Ok. Em que eu me virei para a minha irmã e lhe disse, olha, e se abríssemos uma loja? Porque, não é? Se calhar há mais pessoas como nós. Porque nós estávamos a sentir que tínhamos que sempre mandar vir as coisas de fora. Certo. Não havia nada. Na altura havia 1 ou 2 supermercados biológicos. Acho que havia a Biocoup e nem sei se havia... Nem sei se tinha esses produtos sequer. Tinha, imagina, alguns? Mas tinha assim, tipo, tinha um creme, depois deixava de ter, tinha um shampoo, ou seja, não tinham as gamas por inteiro, não tinham... Nem consistência da oferta. E a consistência. E, portanto, não havia propriamente um comércio online super desenvolvido. Portanto, mesmo mandar vir online ainda era... Uma complicação, demorava muito tempo. Esta coisa das trocas, não sei o quê, depois se vinha algum produto errado era não sei o quê, o fim do mundo quase. E, portanto... E mandavas vir esses produtos maioritariamente de onde? Alemanha, França, Inglaterra. Na altura eram assim os 3 principais mercados. E então o que nós... E depois era sempre a pedir a alguém, não é? Vais não sei o quê, se for, ver se consegues. Pronto, andávamos sempre um bocado nisto. E começa a surgir essa ideia, se calhar há mais pessoas como nós não precisamos ter uma loja grande, mas uma coisa pequenininha com esta oferta. E ela achou, olha, sim, podíamos experimentar. E pronto, e depois decidimos então pensar, então vamos lá escolher as marcas, vamos pensar numa localização. E como é que partiram para o sortido base de produtos? No fundo, um bocadinho com as vossas necessidades também? Sim, okay. Sim. Sentir o que é que nós precisaríamos. Precisaríamos disto. Então, e quais são as marcas que nós mais gostamos, não é? Porque depois já tínhamos experimentado várias, quais eram as nossas preferidas, o que é que nós queríamos. E depois andámos nisto, vamos contactar as marcas, ver se as marcas teriam interesse para venderem à partida assim. Eu comecei a ver, não é, a parte da legislação, Infarmed, certo, porque na altura, burocracia associada. Claro que hoje está tudo muito mais simples, porque já há uniformidade dentro da União Europeia. Certo. E há um portal europeu e, portanto, se for dentro da Europa as coisas estão mais fáceis. Mas na altura não, era todo um processo, papel, enfim, era toda um dossiê de já ser uma empresa em Portugal já é toda uma dose de burocracia associada nessa área maior, então nessa altura devia ser porque o primeiro responsável, portanto a primeira pessoa que vende uma marca de cosmética em Portugal tem que estar inscrito no Infarmed, tem que pagar taxas, portanto pagas 1% de todas as vendas e
não é? É quase como, não é? Os produtos têm que estar legais, não é? Claro. Há todo um registro que tem que ser feito, não só em termos de saúde, de saber o que está, como, sei lá, se houver sei lá, alguém que ponha na boca, não é? Uma criança, etc. Certo. Portanto, o centro antivenenos poder atuar, ter acesso às formulações, não é? Todas essas coisas. Claro. Portanto, isto hoje, obviamente, está centralizado dentro da Europa, mas de qualquer forma tem que se ter o acesso, tem que se dizer quem é o responsável em Portugal, todas essas coisas. Às vezes somos contactados, por exemplo, para retirar um lote, ou para ir verificar, ou às vezes o Infarmed pede, olha, quer amostras disto ou daquilo. Portanto, há aqui um contacto sempre que dá, obviamente, segurança, é para isso que eles existem, não é? Sim, validam e certificam, não é? Claro. Tudo isso. Mas fora isso, depois era a questão da localização, não é? E encontrar a loja. Para nós foi muito óbvio que seria o Chiado, porque eu morava lá perto e a minha irmã trabalhava lá perto, num ateliê de arquitetura. Então pensámos que entre eu viver por ali e ela trabalhar por ali, se calhar era uma coisa que em part-time fôssemos conseguir, entre uma e outra, dar ali uma mão. É isso, é isso. Começou mesmo numa lógica informal, então, de experimentarem. Sim. Nunca pensámos que algum dia seria o trabalho das duas a full-time. Certo. Nem nunca pensámos, no início, nunca na vida pensámos onde é que isto já vai. Nunca. Nós pensávamos abrir uma loja, ponto. Sim, satisfazer e partilhar as vossas dores, entre aspas, os vossos problemas com outras pessoas que tivessem e calmamente resolvê-los. Uma loja de nicho, pequenininha. Esqueceram-se que estavam a ser pioneiras num mundo que viria a desbravar caminho. Nem nunca, sabe, muita gente fala disso, como é que foi fazer o plano de negócios em 2009, no início da crise. Sim, eu acho que isso no geral existe se tu pensas que vais criar um negócio, não sei, também não sei o que é que essas pessoas pensam, não é? Mas para nós não foi, então é uma loja para vender meia dúzia de tarecos, não é? Porque era aquilo, não é? Era aquilo um bocadinho mais das nossas necessidades. O que é que nós começámos a perceber neste caminho? Foram várias coisas e sempre de muitos lados. Sabes? Por um lado, feedback das pessoas a dizer, grande ideia, sentíamos falta, e depois dando, olha, e falta-me isto, e falta-me aquilo, e falta-me aquele outro. Então de repente, calma, ok, nós vamos apontando, mas isto... Certo, mas isso é super importante para introduzir novos produtos. É isso. Mas, portanto, ouvir as pessoas e perceber, ok, então vamos procurar e vamos... e, portanto, daí a necessidade nasce depois das outras pessoas e já não nossa. Sei lá, desde os perfumes, os protetores solares, desde maquilhagem. Né? Há uma série de coisas que as pessoas foram pedindo e nós tentando perceber e acrescentando e tudo isso. E sempre a procurar mais marcas, antes da Uni, sempre a procurar mais marcas que no fundo completassem o portfólio dentro desses padrões todos. Sim. E provavelmente difícil, se calhar, porque se calhar maquilhagem não era tão evidente e já estavam mais avançados outro tipo de os shampoos, os cremes, não? E não tem nada a ver com o mercado hoje. Certo. Não é? Quer dizer, certo. Nós percebemos que tudo era muito mais difícil. Havia poucos fornecedores mesmo de matérias-primas, o tipo de extratos, portanto era realmente assim uma coisinha de meia dúzia. Mas como é que faziam essa seleção? Porque era de facto na altura havia muito pouco, cá não havia nada e devia ser difícil o acesso. Íamos falando, não é? E depois assim que chegas a uma havia loja, feiras, não é? Havia uma feira que ainda hoje há, que é a Biofac. Portanto, é uma feira na Alemanha de produtos biológicos, obviamente. Tem muito mais alimentação, muito mais vinho, muito mais esse tipo de coisas. E tinha uma secção de cosmética pequenina, mas que ainda hoje continua a ser pequena para a comparação, não é? Sei lá, imagina, se forem 14 pavilhões, um é de cosmética, o resto todo é todo o outro mundo alimentar. Mas fomos aí. E com isso começámos a perceber que, ok, aqui também é um sítio onde nós podemos vir falar, porque algumas das nossas marcas iam lá, e portanto era sempre uma forma de todos os anos nos encontrarmos e ir vendo as novidades e as pessoas irem falando, e depois quando viajávamos ir fazendo pesquisa, ir vendo lojas, aquilo que hoje que se consegue fazer muito bem online. Não é? Era mas na altura, viagens, claro. Sim, era a viajar e ir à feira, depois começar a pesquisar, será que há outras feiras? Não é? Às vezes íamos e não tinha interesse nenhum, às vezes íamos, eram feiras de cosmética, tudo convencional, tipo, mas isto pronto, não acrescenta nada, não é? Não tem nada a ver connosco.
Mas também houve outro fenómeno, que era as marcas sentirem que às vezes havia outras lojas que queriam comprar, mas que não queriam fazer todo o processo através do Infarmed e tudo isso. E como as marcas obviamente nunca querem estar ilegais, não é? Nos países querem se expandir de forma legal, começavam-nos a contactar-vos a vocês para fazerem esse trabalho. Para os outros. Portanto, acabavam por ser representantes das marcas cá. Sim. E então isso também foi uma coisa que não estávamos minimamente à espera, e isso leva-nos à abertura da nossa segunda loja, porque a nossa primeira loja no Chiado era realmente muito pequenininha e não conseguíamos receber pessoas. Então fomos procurar um sítio que pudesse ser uma loja showroom, e foi aí que fomos parar à LX Factory. Porque na altura, obviamente, não tem nada a ver com hoje, né? Mas na altura era um sítio de rendas muito baratas em Lisboa, que hoje não está, não é? Hoje quadriplicou ou quintuplicou, nem sei fazer as contas, mas se calhar são muitas vezes mais. E era um sítio muito calmo. Sim. Então nós fizemos daquilo tipo o nosso escritório. Nós não tínhamos uma lojista, só para ver a ausência de fluxo que era. Portanto, nós estávamos o dia inteiro ao computador, nós recebíamos as pessoas que eventualmente quisessem ver as marcas, cheirar, mexer, etc. E de vez em quando aparecesse um cliente, nós, alguém que estava lá atrás, não é? Eu, a minha irmã, parávamos o que estávamos a fazer e vínhamos atender, porque era uma pessoa aqui, esporadicamente acontecer. Assim. E depois muitas vezes eram os residentes, não é? Que acabas a conhecer e tal. E portanto tinha realmente um fluxo muito baixinho. E foi assim que começa. Claro que depois as coisas vão mexendo de uma forma muito inesperada. No Porto foi um convite de uma amiga da minha irmã, também arquiteta, que queria muito, porque também tinha esses problemas. E também sentia que, portanto, ela até tinha e ainda hoje tem alguns problemas de saúde, portanto, bastante mais chatos, com uma série de intolerâncias alimentares, que também vinham para a pele. Vem tudo para a pele, na verdade. Vem muita coisa. Não há de ser tudo, mas vem muita coisa. Sim. Muita coisa. E depois tu tentas descobrir a razão, e a razão não é no começo da vez anterior, pode haver coisas mais para trás, de véspera ou antevéspera. Sim, às vezes até pode ser uma questão cumulativa. Sim. Não é? Fomos enchendo, não é? Como se enchesse o saco, não é? E de repente um dia que até nem percebeste, porque já foi uma coisa misturada no molho, não é? E que vem despoltar, como é que é possível? Por outro lado, eu acho que há uma coisa que também se pensa e fala muito pouco, é que tudo o que é pele tem muito a ver com o nosso estado emocional. E, portanto, há muita gente que fica muito presa só àquilo que foi a alimentação, não é? Mas eu não comi isso e não sei o quê. Sim, mas se calhar a pessoa irritou-se, ou se calhar acabou um período de stress e começa a relaxar e de repente a pele transforma-se completamente. E, portanto, há situações que são cíclicas, porque vem essa conjuntura entre estarmos mais frágeis, aquilo que comemos, e emocionalmente, não é? Mas os dermatologistas não dão essa informação. Eu acho que já começamos talvez, a trabalhar, mas sim. Repara, eu sei que nós esperamos sempre... Não, nós temos que procurar, de facto. Mas nós esperamos sempre que sejam os médicos, e eu ouço isso de muito lado, não só dos dermatologistas, como noutras situações. Nós temos que perceber, repara, que a Faculdade de Medicina, e eu aí falo da faculdade, eu não falo das pessoas, não é? As faculdades são centros muito conservadores. Certo. Portanto, introduzir uma alteração ou uma novidade é uma coisa que demora muito, muito tempo, e tu vês isso em toda a escolaridade. Certo. Não é? Eu lembro perfeitamente pegar em alguns manuais e dizer, mas nas coisas da ciência, não é? Mas isto já não é assim. Sim, não é assim, mas se calhar só daqui a 4, 5 anos ou 10 é que se vai ser alterado nos manuais, e até as pessoas concordarem todas, não é? Porque quando nós introduzimos uma alteração, não é? Já não é uma roda dos alimentos, queremos uma pirâmide. Porque a Harvard descobriu, diz, fez, acha, não sei o quê. Até isso se tornar unânime. Não é? Uns concordam, outros discordam, outros não sei o quê. Porque a ciência é feita disso, não é? E é feita de discussão, e é feita de indecisões, e é feita de incertezas. Mas enquanto não se tem completamente a certeza, isso não vai passar para dentro da faculdade. Portanto, depois vai caber a cada pessoa, individualmente, ir fazer o seu caminho. E se vai haver médicos que têm muito mais essa curiosidade e que querem enverdar
pela parte em que não quer ver só a doença, certo, e quer ver a saúde daquele doente e, portanto, como é que essa doença acontece, vão poder andar para aí. Tentar ir à Porquê, origem, os motivos, a causa, claro. sim, exatamente. Ir à origem. Vai haver sempre as pessoas que vão ficar na doença e, portanto, quando a doença aparece, fazemos isto. E, portanto, não vão estudar a causa ou a origem. E, portanto, nós muitas vezes vamos ao médico nessa expectativa de, não é? Eu estou com uma infecção urinária, não é? Mas eu já tive uma infecção urinária há 3 meses ou há 4 e estou sempre, e nós vamos muitas vezes na expectativa de o que é que eu tenho que fazer e mudar, não é? Para não voltar a ter infecções urinárias. E muitas vezes vamos ao médico e o médico, repare, eu não sei nada sobre isso, eu não vou analisar a sua vida, ok? Eu vou fazer exatamente isso, que é acabar com a sua doença. Agora, sim. Estás a ver? E eu acho que é uma questão muitas vezes de expectativa. Certo. Não é? Muitas vezes por isso é que eu acho que as pessoas recorrem às medicinas alternativas, não é? Todas essas terapias, porque essas sim querem mudar, não é? A base dessas medicinas é mudar o estilo de vida da pessoa para voltar à saúde, eliminando as eventuais doenças que aí estejam. E, portanto, acho obviamente que estas medicinas poderiam ser mais complementares, não é? Estar mais juntas, mas isto vai muito das pessoas, porque ainda não é uma coisa toda muito instituída. E, portanto, na pele é mais um desses exemplos. Se já temos dermatologistas que são muito virados e que percebem claramente estas questões da cosmética biológica, percebem claramente esta parte emocional porque isto muitas vezes não é dizer, porque a pessoa muitas vezes não vai conseguir controlar logo de si, não é? Vou dizer a uma pessoa que tem psoríase, olha, perceba que isso é uma questão emocional. Está bem, mas... Não é? Mas como é que és isso, não é? Porque a pessoa fica cheia de comichão, fica com ardor, às vezes dor e tudo na pele, não é? Portanto, nós temos sempre que olhar para as diversas dimensões, mas o facto da pessoa começar a perceber, não é? Que emocionalmente todas as situações que a pessoa não resolva, não é? Seja cíclicas, seja não resolvidas, seja que voltam constantemente, vão estar a manifestar-se na pele. Ajuda a própria pessoa. E a pessoa aí pode decidir, ok, vou começar a correr, vou pintar, vou fazer psicoterapia, não sei. Não é? Portanto, não há uma única abordagem, não é? São multidisciplinares e a pessoa pode fazer até várias e diversas coisas, mas abre um caminho que a pessoa continue a ir ao dermatologista, sim, que a pessoa continue a ter cuidado da pele, sim, que provavelmente nunca vai deixar de ter psoríase. Também é um facto, não é? Mas vai ajudar a pessoa a conseguir lidar melhor com isso. Sim, sem dúvida, portanto, e a tentar perceber e a tentar defender-se, não é? Também, eu acho que é um bocadinho por aí. Mas, entretanto, no meio disto nasce a Uni em 2018, penso eu. 16 começaram a pensar, mas sai para a rua em 2018. Como é que nasceu esse... houve uma necessidade, desculpa interromper, houve uma necessidade específica que vocês sentiram que não conseguiam satisfazer? O que é que motivou... Olha, o nascimento da vossa mais marca. Mais uma vez, não é um motivo, né? É um coisa. Caminho. Por um lado, os nossos queridos clientes sempre. Muitos deles diziam, mas porquê vocês não fazem uma marca? Há tão poucas marcas portuguesas. E este desejo de, realmente, há poucas marcas de cosmética portuguesas, de forma geral, e poucas marcas de cosmética biológica. E muitas vezes havia marcas que apareciam e desapareciam, portanto não duravam ou não perduravam nos anos, e nós começámos a pensar que isto, sim, podia ser uma ideia. Depois eu comecei a perceber de que é que se fazem os cosméticos, não é? E começar a perceber realmente que há uma ligação com as outras indústrias. E isto é uma coisa que é realmente para mim muito engraçado, não é? Muitas vezes a cosmética aproveita os restos ou os lixos de outras indústrias, nomeadamente muito da indústria alimentar, não é? Porque, sei lá, por exemplo, o azeite que fica cheio de borras, não é? Que não vem límpido, lisinho, ninguém quer comer aquele tipo de azeite, não é? Nós queremos um azeite que venha límpido, semi-transparente, não é? E sem borra nenhuma, não é? Mas fica assim umas pastas de azeite que sobra e que se vai fazer o quê? Não é? Mas aquele azeite é maravilhoso para usar em cosméticos. E quem diz isto, diz, sei lá, por exemplo, no Douro, faz vinho maravilhoso, certo? Mas o que não falta para ali é grainhas de uva, cascas,
não é? Mesmo partes, não é? Raminhos, pequenos Sim. raminhos da vinha, tudo isso. E o que é que se vai fazer com essas coisas? Não é? Porque mesmo depois da aguardente, não é? Mesmo Certo. que fica lá sempre, e fica a parte da gordura está lá sempre, porque não é retirada. Então nós podemos fazer manteiga de grainha de uva, óleo de grainha de uva, não é? Há uma série de coisas que se podem retirar dali. Podemos usar como esfoliante, não é? Todas essas coisas, as cascas da amêndoa. Quer dizer, há uma série de coisas em que realmente a indústria da cosmética pode ser uma aliada e há um aproveitamento de recursos. Claro que isto ainda é muito insípido em Portugal, não é? Portanto, sabemos que isto pode se tornar uma indústria muito maior, mas isto foi também uma coisa que pensámos, sim, se nós temos realmente agricultura e fazemos, não é? Sei lá, azeite, vinho e etc. Isto para serem as nossas grandes indústrias. Mas é válido, por exemplo, para a pasta de papel. Temos N fábricas de pasta de papel e que os restos dos eucaliptos ficam lá e que nós podemos utilizar. Portanto, há N coisas que nós podemos reutilizar a partir dos desperdícios de outras indústrias, e isto suscitava muito a ideia de, sim, mas isto tem que ser feito cá. Certo, É? faz todo Porque sentido. Claro. é óbvio que não vamos estar a transportar estes lixos, Claro. não é? Para fábricas que é em França, em Espanha, na Grécia, na Turquia. Isso não faz sentido. E portanto, para nós foi assim muito importante perceber, olha, realmente isto faz sentido e faz sentido ser aqui, faz sentido ser em Portugal. E então começámos a pensar isso. Olha, então mas vamos começar. E a primeira coisa que fizemos foi, o que é que precisaríamos? E para mim era muito claro, eu preciso de um engenheiro. Sabes? Eu como farmacêutica há coisas que eu consigo fazer, sinto que preciso depois de um mágico comigo. Certo. Estás a ver? Porque temos uma ideia, mas depois como é que essas coisas se vão interligar e começar a perceber problemas, porque eu não sou de engenharia. Não é? Portanto, sentia que tinha esse tipo de falhas. E foi assim, pusemos anúncio a pedir um engenheiro para nos vir ajudar a criar a fábrica, e depois fomos tendo muitas entrevistas, mas houve um rapaz que ligou para a loja quando viu esse anúncio a dizer, por favor, não contratem ninguém antes de falarem comigo. Que espetáculo. Porque eu estou em Timor, mas estou a ir para Portugal, chego no dia tal, digam por favor, eu posso já marcar a entrevista. Foi assim muito querido. E eu achei logo muita piada. Bem, alguém que está... Esta atitude faz já toda a diferença. Alguém que está ao trabalho, ligar Claro. Do outro lado do mundo, não é? Quando pode estar descansadinho de férias, é sempre alguém que eu gostaria de entrevistar. Mas fui entrevistando muitas outras pessoas. Mas com ele foi completamente diferente. Completamente diferente. Ainda hoje é o nosso engenheiro. Dou-me super bem com ele. É verdadeiramente um mágico. É verdadeiramente um mágico. E acho que é, não só obviamente pelo know-how, porque já tinha montado uma fábrica, não de cosméticos, mas portanto sabia do que é que se estava a falar. E depois era a questão de partilhar a visão, não é? Portanto, não se importou de ser contratado para dentro da minha cozinha e dali irmos fazendo os planos, não é? Do que é que poderíamos fazer e como e etc. E fazer da minha cozinha um laboratório e irmos experimentando e testando receitas à medida que íamos construindo, alugando o armazém ou fazendo, pronto, toda a parte legal. Certo. Depois era uma pessoa que vivia e acreditava aquilo. E eu acho que isso depois também é muito importante. Porque, sem dúvida. Pá, se nós não tivermos nenhum tipo de ligação, não é? Imagina, eu agora vou fazer roupa. Então, mas se eu nem ligo a roupa, se para mim qualquer fato de treino serve e vou estar a fazer aquilo, não é? Qual é a motivação, não é? Portanto, eu não estou a dizer que eu não possa ser competente, mas outra coisa é trazer paixão à Claro, coisa, exatamente. é trazer outra visão. Acreditares no projeto. Não é? E isso é o que eu sinto que ele tem realmente, sabes? E leva para casa para experimentar, nele, na família, nos filhos, tal como eu faço, tal como a Rita faz, não é? E portanto, estas pessoas que realmente acreditam são pessoas que dão outra dimensão ao negócio. E realmente depois isto é muito preciso, porque muitas vezes tu vais sentir, que foi uma coisa que eu nunca sinto, que é aquela coisa de, vamos arranjar aqui uma solução e esse tem que ser de compromisso porque os preços estão assim assado, não, porque isto não se consegue fazer de uma determinada forma. Isso nunca tem que existir. Isso não existe. Estás a ver? Porque como nós acreditamos naquilo de base, nós sabemos que isso nunca vai acontecer.
Estás a ver? E houve projetos, eu dou-te, por exemplo, queríamos fazer velas, adoraríamos fazer velas. Só que achamos que não é confortável fazer velas se usarmos ou outras ceras que não a soja, ou usarmos soja biológica. Porque fica a um preço incomportável para as pessoas, não é? Porque toda a gente tem um limite. Claro. Ou pelo menos a maioria de nós tem um limite do que é que seria o valor que daria para dar uma vela. Claro. E quando começámos nesta discussão e a ver os preços, não, fora de questão, eu não vou usar soja transgénica. Esquece isso, não, eu prefiro não fazer velas. Não é? E isto não é uma coisa que seja má aceite. Não, é? Porque faz sentido, porque estamos todos nisso. Claro. E portanto, a mesma nossa reunião, e foi uma reunião super breve, foi ele dizendo, olha, rapidamente chegaram a essa conclusão. Nós, olha, com cera de carnaúba, disto, daquilo, só conseguimos este tipo de preços. Portanto, não sei o quê, está bem, pronto, olha, não fazemos velas. Simples, passa next para a próxima. É exatamente isso, para a próxima. Estás a ver? E portanto, este alinhamento faz com que as nossas decisões sejam que fáceis. Muitas vezes, sim, são sempre decisões às vezes difíceis, certo, mas se tornam coesas entre o grupo. Estás a ver? Não sentes esta coisa de uma luta, não, porque quero fazer assim, mas é porque a visão está super alinhada. Isso é muito, muito bom. Isso é espetacular e é muito difícil às vezes conseguir com membros que não, no caso tu e a Rita fundaram a marca e começaram o negócio e ao contratarem fora poderiam não ter essa... Isso é mesmo uma coisa espetacular, por isso vai durar a vida toda essa relação. Eu acho que é uma grande sorte, sem dúvida, sem dúvida. E o que nós queremos atrair não é? São membros para a nossa equipa que realmente acreditem nos valores. Porque nós não vimos aqui, repara, eu percebo claramente, nós não vamos ter os lucros que queríamos. Portanto, a progressão, não é? O nosso engenheiro já abdicou de muito. Não é? Porque ele vinha de uma grande empresa onde lhe ofereciam, não é? É o computador, é o telemóvel, Está bem, mas trabalhar numa multinacional, eu costumo dizer, nunca é a mesma coisa que trabalhar numa empresa pequena nacional, quer dizer, mas tens outras coisas ótimas, tens uma liberdade de criatividade, tens uma liberdade, uma flexibilidade. Quer dizer, eu acho que tudo na vida tem lados bons e lados maus, é equilibrar a balança. E tu consegues trazer para a tua equipa uma série de outras vantagens e benefícios que se calhar numa empresa grande traduzem-se no telemóvel e no computador e se calhar não é mais do que isso. Portanto, são coisas diferentes, são perfis diferentes. Há espaço para toda a gente. É exatamente isso. E eu acho que aqui é onde é que te bate o coração, não é? Certo. O que é que realmente tu queres fazer e qual é a diferença que tu queres fazer no mundo. E portanto... E se calhar ele noutra empresa não conseguia pôr o cunho dele que consegue pôr aqui de uma forma totalmente... Sem dúvida. Eu acho que sim, e acho que isso é o que alimenta as pessoas que querem vir trabalhar connosco, claro que sim. E acho que as coisas nunca são tão rápidas, claro que não, mas eu acho que as coisas se conquistam e se conseguem. Certo. Sabes? Agora é óbvio que depois também há coisas que correm bem, há coisas que correm mal, não é? Isto não é uma coisa linear. E não é uma ciência exata. Não, de todo. E depois também foi engraçado essa experimentação, não é? Começarmos a fazer alguns produtos e os primeiros todos, não é? Sem rótulo, sem nada, não é? Vendidos a granel, para que os nossos clientes experimentassem, nos começassem a dar feedback. E pronto, e depois assim foi... E como é que nasce a marca, o Uni? Olha, nasce. Porquê é que não foi orgânico? Tenho essa curiosidade. Olha, porquê é que não foi orgânico? Nós sempre sentimos, e isto ainda hoje, e cada vez parece que é mais premente, que é a ideia de que, então um dia a loja Organi vai ser uma loja só Uni. Se isso assim fosse, não é? A Uni não existia, era a Organi na mesma, não é? Com fábrica própria. Nós acreditamos mesmo na multimarca. Ok. Estás a ver? É uma coisa... quase visceral. Ok. Eu acho que, primeiro, as pessoas gostam de mudar, as pessoas gostam de ver marcas diferentes. Depois eu acho que há conceitos e marcas tão espetaculares que nos foram acompanhando ao longo deste tempo. Eu não vou querer que elas desapareçam do nosso universo, sabes? Eu gosto mesmo, são marcas familiares com uma história incrível, trabalham outro tipo de produtos e outro tipo de ingredientes, são de outras zonas. E acho que há espaço para tudo, sabes? E eu não gostaria de perder a ideia deste conceito multimarca, que é a Organi. Porque acho que esta diversidade também é engraçada. Traz valor acrescentado para os clientes. Sim, e acho que é engraçado, não é? Tu
poder chegar. Pois porque eu sinto que uma marca nunca consegue tudo. Certo. Tu não consegues todos os posicionamentos, certo. todo o tipo de produtos, sei lá, ou se calhar, Certo, ok, estamos sem a falar, pronto, uma L'Oréal consegue, não é? Portanto, tens Mas marcas tem uma gama de que vastíssima. já tem não sei quantas marcas dentro. Claro. Não é? E é óbvio que eu posso dizer, sim, a Uni vai ser isso. Quer dizer, não, olha, não vai Não ser sabes, na minha vida. Kátia. Isso, mas não é a minha perspectiva, percebes? Certo. Portanto, a minha perspectiva é a perspectiva também temporal, finita, não é? Daquilo que é o que eu estou a fazer agora, num momento onde podemos contribuir de forma real. E, portanto, sinto que há espaço para existir a Organi e há espaço para ir desenvolvendo a Uni. E daí serem marcas que se complementam, certo, mas que são coisas diferentes. Nós na Uni queríamos de alguma forma manter os dois Is, quase como, ok, as duas irmãs Sim. migram da Organi para a Uni e a Uni mantém essa identidade dos Is. Mas a Uni veio muito, sei lá, de universo, de união. De queremos ter uma marca que fosse muito universal, muito para todo o tipo de pessoas. Todo o tipo de pele. Todo o tipo de pele. E começámos realmente pelo aquilo que é básico, sabes? Higiene, coisas simples. Não começámos pelo amaciadora, óleos, creme, pasta de dentes. Ainda não temos cremes. Ok. Ainda não, porque nós temos hidratante sempre em óleo. Ok. Porque isso também era uma premissa. Eu percebo, nós teremos que chegar aos cremes, não é? Teremos que ir gastar água, mas conseguimos fazer nas nossas formulações um uso muito, muito restrito da água. Okay. Porque se fizermos tudo à base de óleo, fazemos pastas de dentes à base de óleo, é diferente. Só que não há água naquela produção. Estás a ver? É muita água que se poupa. Certo. Pois é óbvio que vamos gastar água quando lavarmos os dentes, certo? Mas isso já íamos gastar com qualquer... Portanto, já cortas na produção. Já cortamos muito, não é? Não há ali... Quando muitas vezes estamos a falar de ingredientes que 70%, 80%, 90% são água. Não é? Em vez de um shampoo líquido, fizemos um shampoo sólido. Em vez de um amaciador líquido, fizemos um amaciador sólido. Não é? Portanto, em vez de hidratarmos a pele com creme, óleos que facilmente a pele consegue absorver. E alguns deles óleos até muito secos. Okay. E, portanto, esta tentativa, elixir em óleo, que ainda é mais esquisito que tudo, mas que é altamente branqueador, é ótimo para o hálito, é ótimo para o esmalte dentário, antibacteriano, é? Portanto, há muitas vantagens e nós podemos, obviamente, ir caminhando, não é? Para um portfólio maior, que claro, é mais vasto e é mais semelhante àquilo que as pessoas estão à espera, mas acho que também há sempre este lado na Uni de mostrar às pessoas a preocupação que sempre ambiental, possível, sim, e que é possível fazer diferente e o resultado é tão bom ou melhor do que aquilo que se quer, era a expectativa da pessoa. E passar essa educação ao consumidor, sim, não é? Um bocadinho, essa orientação. É um trabalho um bocadinho árduo. É difícil. É difícil. Mas está no ADN da própria Organi, sabes? Nós quando abrimos as pessoas, isto é cosmética aqui, não é? E nós temos que ficar, cosmética biológica, é isto. Hoje em dia, esse discurso, quer dizer... Entravam na loja e diziam assim, manias! Sabes? Não, mas o consumidor, a informação evoluiu muito e o consumidor está muito mais informado. Muito. E isso abriu-vos muitas portas também, não é? Sim. Foi um desbravar caminho sem dúvida vosso, mas ainda bem que o mercado e o consumidor evoluiu no sentido de procurar cada vez também mais um estilo de vida saudável, procurar alimentação saudável, procurar produtos que façam realmente bem e eu hoje está muito mais atento, não é? Muito mais. E é exatamente isso. Eu hoje sinto realmente o consumidor sabe mais, procura, faz muita confusão ainda, certo? Porque é invadido também com greenwashing, com muita informação, natural, não é? Porque assim que se cria uma moda, o marketing certo, vai por todos os lados e é óbvio que a pessoa depois fica, então, mas isto é o quê? Sim, e o rigor da informação. Exatamente. E depois é a questão desse rigor da informação, não é? Se aquilo é exatamente verdade, certo, então é quase indiferente ou não é, ou de que forma, não é? E, portanto, vêm-nos com perguntas muito mais específicas. Mas isso é ótimo. É.
Claramente que sim, claramente que sim. E o que nós queremos passar é sempre a ideia da confiança, sabes? É a ideia de que nós realmente lemos os rótulos todos. Nós somos aquilo que nós dizemos. Certo. E, portanto, na Organi estão à confiança. Portanto, não há produtos testados em animais, os produtos são todos biológicos, são verdadeiramente naturais, e, portanto, a pessoa pode chegar e pegar e levar, porque nós já fizemos esse trabalho por ela. Na Uni, nós isso ainda é credibilidade. Sim. E na Uni ainda damos uns passos à frente, que é, queremos levar a sustentabilidade ainda a outro patamar, queremos levar a saúde ainda a outro patamar. Só que é difícil, imagina, numa pasta de dentes, ok, nós não temos pastas de dentes com flúor, não podemos dizer lá que tem flúor, mas nós fomos escolher ingredientes que são remineralizantes para os dentes, não é? E dentro desses minerais contém flúor. Ok. Estás a ver? Portanto, é toda uma abordagem diferente. E não leva só flúor, são os vários minerais, não é, que os dentes vão poder absorver. E depois não usamos glicerina nem nenhum derivado do petróleo para não criar aquela capa que fica nos dentes, que muitas vezes até parece que os dentes estão muito lisinhos, não é? Mas que faz com que seja muito mais difícil a remineralização, mesmo dos próprios alimentos que poderiam estar a ajudar. Não é? E, portanto, nós não utilizamos nada desses ingredientes para realmente poder ser aproveitado. Agora, é óbvio que há pessoas que vão dizer, epá, não, eu quero e quero experimentar. E há outros que dizem, não, se não disser o flúor, se o meu dentista não recomenda, eu não vou experimentar. Isto é normal, percebes? Portanto, era muito mais fácil pegar e fazer um tubo de pasta exatamente igual, que dissesse com flúor, etc, e dissesse que era biológico. Mas nós acreditamos sempre que há outra forma de fazer e que vai sempre haver um grupo de pessoas que vai conseguir entender isso, e agora é passar a mensagem, não é? Sim, mas é um trabalho que vai trazer frutos mais à frente, é trabalho de formiga, é tudo mais devagarinho e mais minucioso, mas mais à frente tenho a certeza que esses resultados vêm e que não vai ser só para um determinado grupo de pessoas, muito mais pessoas vão pensar assim. Estás a falar com novas gerações que já vêm com preocupações completamente diferentes da nossa geração, e que já aprendem na escola coisas que nós não aprendemos quando andámos lá, Claro, e por isso tudo evolui, e tenho a certeza que hoje pode ser hoje é para um determinado grupo de pessoas e pode ser se calhar uma marca mais de nicho, mas sim, daqui a uns anos já vai ser uma lógica muito mais transversal, e é uma preocupação que se vai sentir muito mais. E acho que a Europa, para não dizer todo o Ocidente, tem que começar a fazer uma reflexão. E eu percebo então que para Portugal é uma reflexão difícil, porque eu tenho a noção de que nós não vivemos bem. Portanto, se calhar é muito fácil para um sueco ou para um alemão andar a fazer estas reflexões. Para um português custa muito mais, não é? Mas nós temos que começar a perceber, temos que fazer uma reflexão ao preço daquilo que pagamos. Voltando à Uni, como é que foi a evolução da fábrica e começar a fazer todo esse tipo de produtos diferentes? No fundo, foram ganhando know-how também com as marcas que vendiam na Organi, mas há aqui um desbravar caminho e depois o consolidar o portfólio. Como é que foi esse trabalho? E olha, parece muitas vezes estranho, porque muita gente, os homens de negócios que se atravessam na nossa vida são muito, muito engraçados, porque eles perguntam, então, vocês com esse know-how da Organi foram ver quais seriam os vossos best-sellers, não é? E começaram por aí. E nós, não. Nós nunca fizemos um best-seller. Nós queríamos fazer o que a Organi não tinha. E queríamos fazer aquilo que achávamos que queríamos fazer. Queríamos enverdar por cosmética sólida, que havia muito pouco na altura, queríamos... Portanto, nós realmente não funcionamos assim muito na lógica do mercado. Nicho, na Organi. Depois, quando já estava a Organi a ganhar terreno, vamos para o nicho, para a Uni. É um bocado isso, sabes? Nós queremos explorar aquilo que não está feito. Certo. E, portanto, isso é óbvio que é sempre o nicho do nicho, certo, e não o grosso do mercado. Porque o consumidor de massas... quer o que já está habituado e o que está ali fácil e na prateleira. E isso é tipo, mas isso existe. Se isso existe, porque é que eu... Não é? Portanto, eu acho que nós só pomos a criatividade a funcionar. Ou eu descubro que há realmente, e às vezes isso vai-me acontecendo, sinto que, olha, podia fazer disto um produto ainda melhor, porque podia ter mais isto, menos aquilo, mais não sei o quê. Isso realmente tem interesse, não é? Mas se é para fazer mais do mesmo, não, então... já existe. O que é que eu vou fazer? Se não tiver nada a acrescentar,
não é? Não faz grande sentido. É óbvio que pensamos nisto, não é? Nesta ideia de o que é que eu vou fazer da formulação, não é? Eu quero que seja uma coisa excitante para o meu cérebro, não é? Quero que seja um desafio entre mim e o nosso engenheiro, não é? Que nós queremos este desafio intelectual, este desafio da embalagem, realmente conseguir pensar nesse tipo de coisas. Às vezes realmente depois não são as melhores coisas, não é? Para o mercado, não é? Para depois realmente fazer dinheiro. E isto tem que ser um equilíbrio, não é? E às vezes são antes do tempo, de certeza Pois que há coisas que vocês queriam que daqui 1 ano ou 2 é que começam a ganhar atração. E o que nós muitas vezes sentimos também é, às vezes queremos as coisas que são tão fora de tempo que ainda nem sequer tens a matéria-prima, ou depois é um tipo que faz não sei o quê, mas que não tem forma. Pá, já nos aconteceu com N coisas tipo, aí no dia que conseguires montar uma empresa, nós vamos querer fazer isso. Sim, mas ele está também tipo há 3 ou 4 ou 5 anos, né? Porque uma coisa é teres um projeto, certo. Né? Consegues fazer uma quantidade mínima que é espetacular, outra coisa é, agora quero 20 quilos disso. Tipo, não tenho forma. Né? Portanto, são mesmo muitos os fatores. O nosso processo ali é realmente isso, é primeiro ter a ideia e depois há sempre pessoas mais sonhadoras e mais pragmáticas e passamos essas ideias à equipa. A Rita é mais pragmática e tu és mais sonhadora. Sim, depende das coisas também, okay. Estás a ver? Mas de forma geral, quando falamos de novo produto, sim. E muita gente, do que eles me dizem sempre tu és muito freak. Estás a ver? Eu sou sempre muito aquela coisa específica que acho que, olha, isto era ótimo para aquela pessoa, para fazer exatamente, sim, está bem, mas sabes, com calma. Não pode ser tão... Não pode ser tão. Vamos fazer um produto que mais pessoas queiram, que, estás a ver? E, portanto, há aqui um equilíbrio. Mas isso é bom, sim, é um equilíbrio. Sim, e passamos à equipa exatamente por isso, não é? Para todos discutirmos e vermos o que é que eu usaria, o que é que eu faria, não é? Porque há sempre as pessoas mais dentro certo. E há as pessoas mais fora. Depois tem coisas muito engraçadas. Olha, por exemplo, quando foi com as pastas de dentes, pedimos a toda a gente que levasse a escova de dentes no dia a seguir, que depois do almoço seríamos nós a dar as pastas. E tivemos reações de tudo, todo o tipo. Algumas pessoas disseram-nos assim, vocês não vão vender isto nunca. Isto é horrível. Outras disseram, faz pouquinho. Outras, olha, é capaz se calhar, mas é estranho. Estás a ver? E é um produto que vingou? E é um produto, sim. E é um produto que vingou. Ok. Sim. Que se me perguntas, pronto, são pastas de dentes sem espuma, não é? É um produto muito diferente e eu não tenho dúvidas. Agora, há muita gente que nota completamente a mais-valia. Ok. Não é? Só experimentando mesmo, não é? Eu acho que esse testar em equipa é super importante, porque depois as pessoas, percebendo o benefício do produto, já acreditam no produto da maneira e vão vendê-lo de outra maneira. E depois, dentro da fábrica propriamente, é pensar, ok, queremos fazer este produto e como é que vamos fazer isto na prática? Porque muitas vezes, olha, é fácil de fazer em laboratório, porque estamos a fazer, imagina, 5 quilos. Imagina, é como fazeres um bolo. Tu consegues fazer um bolo em casa, não é? Perfeitamente e está ótimo. Mas se eu disser, agora faz... Não, ou faz o mesmo bolo para 100 pessoas. Não é? Tipo bolo de casamento. Tu já pensas, espera, como é que eu faço isto? Certo. O fogão não é o mesmo, o forno não é o mesmo, as taças não podem ser... Portanto, toda essa dimensão. Em termos de ingredientes, vocês conseguem... Não, eu sei que não conseguem ter tudo em Portugal. Não. Mas já tem uma grande fatia. Sim. Há muita coisa que nós não temos, porque depois é também isso. Mas tem a ver com os recursos que não existem no país? Alguns sim, por exemplo, com o argão, que obviamente vem de Marrocos, ou a karité, que é africana. Não é? Outras vezes é mesmo porque nós deixámos muita coisa de ser produtores. Certo. E portanto é óbvio que vai voltando. E isso, à medida que volta, é ótimo, claro que sim. E depois nós temos um tecido empresarial e produtor que está muito desmembrado. Sabes, imagina, nós compramos azeite em Trás-os-Montes, mas as pessoas não usam e-mail. Estás a ver? Portanto, tens de telefonar a fazer encomenda. Só vendem azeite uma vez ao ano. É quando há azeite. Certo. Vão vender tudo e depois podes ligar às vezes que quiseres só para o ano. Portanto, tu tens que andar a prever
todo o teu ano de azeite sim, e tens de fazer que compras anuais. Depois, agora já conseguimos com eles que, ok, nós vamos comprar, mas não vamos comprar tudo já. Para quê? Para podermos eles ficarem lá com o azeite e nós podemos usar cubas de inox para ir e vir. Certo. Mas estás a ver, tudo isso é uma ideia nossa, claro. É um processo nosso. Temos que trabalhar isto com eles de forma a tornar isto mais viável. Não é? Porque se eu tiver que comprar tudo, primeiro a quantidade de espaço que vou ter e depois tem que ser tudo contentores diferentes. Não pode ser o mesmo. Não é? Porque... Estás a ver? É toda esta lógica. Depois se quer o transporte. É um amigo. Quando ele cá vier, ele depois leva-vos isso para Lisboa. Sabes? Mas nós também podemos ir buscar. Mas não sentes que isso às vezes tens que sentir, não é? Te atrapalha a dinâmica do negócio. Como é que consegues dar resposta em termos de volume? Claro. De não teres às tantas os recursos que precisas para produzir. Como é que tu equilibras? Produzes outro tipo de produto para equilibrar? Há substitutos na gama? Não, portanto isto é prevenção atrás de prevenção atrás de prevenção. Ok. Em último dos casos seria, pega no carro, vai lá e resolve. E isto muitas vezes acontece-nos. Não é? E pode não ser só aquele produtor de azeite, deve ter vários, não é? Porque não dá um, dá outro. Isso, é isso. E depois é um bocado isso. É arranjar planos B e Cs e Ds. E em vez de nós funcionarmos quase como se tivéssemos uma plataforma, certo. Não é? E a pessoa pudesse escolher e saber, imagina, sei lá, óleo essencial de alfazema, há produtores no Alentejo, há produtores na Beira Baixa, não é? E podermos utilizar, podemos usar este e depois este. Não, isso é um bom negócio, tem uma ideia de negócio, já viste? Acho que era espetacular. E mesmo, acho que nos daria dimensão e obviamente se calhar não é uma dimensão para vender nos Estados Unidos ou na China, mas é uma dimensão para conseguirmos vender, por exemplo, na Europa ou até mesmo no Norte da África. Mas tu conseguiste ter aqui uma rede que está estruturada, depois consegues exportar, não é? O problema é que se todas as marcas tiverem estes problemas todos, é muito mais difícil ir ganhar a feiras de forma concertada. Certo. Não é? Porque também, quer dizer... Para se calhar é muito difícil, até porque depois a quantidade, não sei o quê. Outra coisa é... Não é? Mas sim, eu acho que precisaríamos dessa estrutura. Porque eu acho que há produção e há muita gente a produzir coisas muito engraçadas e a querer voltar e certo, a querer sem voltar. Dúvida. E como é que funciona a certificação? Vocês têm os produtos todos com... É uma área que exige uma série de certificações e vocês têm uma específica Cosmos, não é? Que é um assim... É uma certificação. É a estrela Michelin da cosmética. Porque é um certificado biológico. Né? Repara, nós para fazer o que quer que seja... Da cosmética biológica, sim. Temos que cumprir as boas práticas, não é? Legisladas pelo Infarmed. E, portanto, essa é a regra número 1. Não é? E aí nós até contratámos uma consultora farmacêutica para nos vir ajudar. Para montar tudo, toda a forma. Às vezes quando se fala nem é só a maquinaria ou nem é só todas essas coisas que nós podemos imaginar de montar é pôr as máquinas e... Não, todos os processos. É? Processos para aferir a qualidade, para ir verificando em todas as etapas se tudo está a ser cumprido, retirar, analisar, assinar, todas essas coisas, para realmente chegarmos ao fim e dizermos que nós produzimos segundo as boas práticas de fabrico e isto cumpre realmente toda a legislação. E permite também que o cliente estrangeiro saiba que quem está mais avançado e quem já compra noutros países reconhece, claro. Essa é uma certificação extra, é uma certificação que nós temos que pagar à parte, pedir aos franceses que venham cá, eles vêm à fábrica ver absolutamente tudo e analisam absolutamente tudo. Até os detergentes com que lavamos as cubas têm que ser ecológicos, se não forem ecológicos não passam, e se tiver lá algum ingrediente que eles acham que não sei o quê, eles pedem tudo e mais alguma coisa. Nós nunca pedimos tanta análise, tanto lote, eles veem absolutamente tudo. Nós próprios ficamos espantadíssimos. Como é que é possível? Com o rigor. Até vão olhar para todas as prateleiras, se o produto está ao lado do produto não sei o quê, e a quantos metros é que tem um produto que possa não ser... Mas isso traz uma confiança para o consumidor espetacular, que é e mesmo para pode nós, comprar sabes, o produto aos fechados, não é? Chegar ao fim e dizer, somos uma fábrica Cosmos, uau, espetacular. Como é que passámos isto tudo? Fartámos-nos de aprender com um monte de coisas. Às vezes coisas simples certo. mesmo, simples.
mas tudo analisado, e realmente depois ter lá um certificado é um orgulho. É um orgulho, sem dúvida. E é um orgulho e é um grande esforço. É uma grande responsabilidade. A equipa, porque as equipas também percebem que tudo faz diferença. Não é? E, portanto, a forma que se quer como arrumas, a forma como limpas, a forma como estás, a posição exatamente onde estás, tudo isso máximo rigor tem realmente implicações, e perceber o porquê, não é? Olha, porque pode haver uma contaminação daqui para ali, ou pode haver não sei o quê. Portanto, a pessoa perceber que isto estão a ser picuinhas ou estão a ser chatos, que é como normalmente, não é? Quando temos muita regra, é sempre com uma forma como são vistos. E é realmente perceber, não é? E ter uma auditora que diz, lógica. Sim. Quando tu percebes a lógica, é muito mais fácil para todos. Não, sim senhora, não é? E acho que é um trabalho de equipa, e portanto ter aquele selo acho que foi assim muito benéfico em termos de equipa, de dizer reconhecimento. Sim, olha, conseguimos chegar até aqui. Agora obviamente é manter, não é? Porque todos os anos temos esta análise, mas realmente é muito bom. Quantas pessoas são, Kátia, hoje na equipa? Olha, nós temos a equipa de lojas, não é? Que somos 7, 8, 9, assim, 9, 10, porque pronto, depois está sempre alguém que está de baixa, ou pronto, coisas assim. E depois... E na fábrica? Somos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, somos uns 12, 13. Portanto, nós temos assim uma equipa que anda sempre em redor, à volta dos 25, certo. No total. E dormes bem? Durmo. Obviamente que temos dias, não é? E obviamente que, sei lá, alturas como a pandemia não foram fáceis, por tudo. Como é que é a vossa gestão entre ti e a Rita? É fácil, é difícil? Olha, tem anos. Como é que é a gestão familiar? Tem anos. Há alturas em que é mais fácil, há alturas em que é mais difícil, há alturas em que estamos mais juntas, há alturas que estamos mais separadas. Eu acho que nós fomos sentindo a necessidade de dividir mais por áreas. Ok, certo, sabes? Certíssimo. Para poder realmente cada uma ficar responsável por uma área e fazermos algumas coisas em conjunto. Qual é que é a área, qual é que é especificamente a tua área? Já percebi que está na parte da criatividade. Olha, e das a minha fórmulas. Área é muito mais, pronto, é toda a formulação, é tudo aquilo que se passa mais na fábrica, é o desenvolvimento de produto, é depois toda a parte da comunicação, de explicar, é dar formação, portanto fico muito mais com essa parte, mesmo assim mais ligada à comunicação do que propriamente ao marketing. Certo. E a parte da Rita é muito mais a gestão, o marketing, as lojas, a apresentação das coisas nas lojas, a relação com os fornecedores, comercial, é toda muito mais, toda a parte depois como é que vai chegar propriamente ao cliente final. Quais é que são os próximos passos da Uni? Para onde é que nos levam os sapatos da Uni? Olha, eu acho que é sempre para dois caminhos. Por um lado, fortalecer a comunicação. A Uni foi vivendo da comunicação dentro da Organi e tem que começar a ter uma comunicação própria, falar-se dos próprios produtos, dos próprios ingredientes, dos processos, não é? Contar a sua história e o seu caminho. E o seu caminho ser independente, chamemos-lhe assim. Por outro lado, é continuar a desenvolver produtos, e nós queremos claramente desenvolver desodorizantes, andamos aí numa grande luta, porque queremos bons desodorizantes, mas desodorizantes também fáceis de aplicar, enfim, portanto é desde a embalagem, é sempre as lutas, não é só a formulação, certo, é a embalagem, é a forma de aplicar. É a forma de aplicar, é que esta embalagem possa ser o menos descartável possível, enfim, pronto, todas estas lutas, e queríamos ir um bocadinho também para cremes sólidos. Cremes sólidos? Sim. Ok. Portanto, assim em barra, para poder passar no corpo, rosto, enfim, tudo isso. E portanto, mas pronto, isto é o nosso desenvolvimento, obviamente. Queremos sempre desenvolver mais e mais produtos, não é? Portanto, vão estar sempre várias coisas na calha. Kátia, muitos parabéns, o projeto é espetacular. Tenho a certeza que o que é hoje nicho, daqui a pouco tempo vai ser um grande grupo de clientes mesmo. Acho que vocês têm imensa visão e estão e eu já disse há bocadinho, vou-me repetir, mas acho que de facto as novas gerações virão com comportamentos de consumo completamente diferentes e por isso acho que é um projeto que tem muito, muito para onde crescer. Muitos parabéns. Obrigada. Pela visão e pela forma consistente e rigorosa com que fazem tudo, e muito obrigada por teres partilhado aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada.